Tem uma frase bem conhecida, essa frase, a primeira vez que eu ouvi foi da irmã Maria, quando eu estava na classe de jovens, ela era professora lá. Diz assim essa frase: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Às vezes as pessoas não ouvem o evangelho que a igreja prega, que nós pregamos, por causa das atitudes da igreja. As nossas atitudes muitas vezes falam mais alto no sentido negativo do que a mensagem que nós passamos. O oposto também pode ser uma verdade. As nossas atitudes podem falar tão alto que as pessoas vão também querer ouvir o evangelho, se forem atitudes boas, compatíveis ao evangelho. Suas atitudes, as nossas atitudes, a nossa vida chega antes das nossas palavras diante das pessoas. Muitos acham, e esse é um equívoco, que evangelizar é apenas abrir a boca, mas se enganam porque não é bem assim. Evangelizar, em primeiro lugar, é mostrar Cristo em nossa vida, principalmente no contexto em que nós conhecemos pessoas, em que as pessoas nos conhecem. Talvez isso não faça muito sentido quando a gente vai, sei lá, para uma viagem missionária onde ninguém nos conhece no dia a dia. Mas em ambientes em que convivemos com as pessoas, as nossas atitudes falam muito alto. Muito alto. Nós precisamos diminuir muito a distância entre o que cremos e pregamos com aquilo que nós vivemos. As pessoas precisam ver o evangelho em nossas atitudes e ações, antes delas ouvirem o evangelho pela nossa boca. Moody, o grande pregador, ele diz assim: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. De 100 pessoas lá fora, talvez uma pessoa que não conhece a Cristo vai ler a Bíblia. 99 dessas pessoas vão ver a nossa vida, vão ler o cristão, as nossas atitudes. Matthew Henry, ele diz assim: considero um cristão de verdade aquele que não se envergonha do Evangelho e aquele que não é uma vergonha para o Evangelho. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós não podemos dar motivos de escândalo. Nós não podemos envergonhar a Cristo, porque isso é descuidar da defesa. Isso é fazer com que a mensagem que a igreja quer pregar caia em descrédito no mundo que precisa ouvir. Pregue sempre o Evangelho, mas em primeiro lugar, pregue com a sua vida. Que a luz de Cristo brilhe em nossas ações, em atitudes, e quando nós tivermos as oportunidades, que nós falemos abertamente, corajosamente dessa mensagem. Quero encerrar trazendo alguns versículos para pensarmos sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Pedro diz assim: vivam entre os... Ele não está falando então da vida da igreja. Ele não está falando assim, vivam entre os cristãos, vivam na igreja. Ele está falando no contexto dos cristãos lá fora. Vivam entre os pagãos, aqueles que são incrédulos, como? De maneira exemplar. Exemplar. Para que, mesmo que eles, os acusem de praticarem o mal, observem, vejam o quê? As boas obras que vocês praticam, aonde? Lá no meio dos pagãos. E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Que texto fantástico. Porque esse texto ele fala muito sobre o cuidar da defesa, da nossa vida, do nosso testemunho lá fora. Ele está falando claramente da nossa realidade entre as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Ele está dizendo, cuidem, sejam exemplares.
ali no meio em que vocês estão vivendo, quando vocês estiverem no trabalho, na universidade, na escola, quando vocês estiverem no churrasco da família, que tiver gente ali que não é crente, tenham um testemunho exemplar. E se alguém ali fala mal de vocês, que eles se calem, observando no dia a dia as atitudes, as escolhas, as decisões, as escolhas éticas que vocês vão fazer. E que eles observem as boas obras, o amor, a forma que você trata essas pessoas, como Cristo trataria. E essas pessoas glorifiquem um dia a Deus, no dia da visitação ou da intervenção, como diz aí na NVI. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: nós vamos ter crédito na evangelização, diante dos incrédulos, diante dos pagãos, se nós vivermos uma vida de retidão, de santidade, de amor, de boas obras no meio dessas pessoas. Inclusive, Pedro está dizendo que Deus pode usar esse bom testemunho nosso para despertar essa pessoa que nos vê, para que ela tenha um encontro com Cristo. O dia da intervenção ali, ou o dia da visitação, como outras versões dizem, é o dia em que Deus pode vir na vida de uma pessoa, convencer essa pessoa pelo Santo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, e levar essa pessoa à regeneração, ao novo nascimento, a uma nova vida. Deus, Ele pode usar a nossa vida, o nosso testemunho, para salgar no ambiente que não tem gosto, que não tem Deus ali, para criar sede na boca de alguém, para que essa pessoa decida, queira, corra para o manancial de águas vivas, e tomem da água que sacia a alma. Experimente os rios de águas vivas, que fluem para a eternidade. Só que a gente às vezes não pensa nisso, e a gente vai vivendo às vezes uma vida descuidada, na maneira de vestir, de viver, de falar, de tratar os outros lá fora, de postar coisas na internet. O nosso testemunho é importante, não podemos descuidar da defesa, porque a hora que nós vamos falar de Jesus, a nossa vida faz muita diferença, Deus usa a nossa vida. Quando sai no noticiário sobre um político que fez coisa errada, os noticiários eles falam assim, mais ou menos assim: deputado fulano de tal fez isso e fez aquilo. Agora, quando um político que se declara cristão evangélico faz a mesma falcatrua que um outro que não é evangélico,